Olá pessoal, Gilson Luiz Colenes, Garbi Consultoria. Nós somos uma empresa que dentro da nossa linha de produtos nós trabalhamos a gestão empresarial, que é um dos segmentos de atuação da nossa empresa. E dentro do segmento gestão empresarial nós temos a área financeira, que é uma área bastante interessante de se trabalhar e é onde a gente consegue saber a quantas anda a saúde da empresa, principalmente dentro do departamento financeiro. E essa nossa conversa de hoje vem justamente nesse sentido. A gente trabalhar os indicadores. Qual a importância de se trabalhar os indicadores dentro da gestão empresarial? E para a gente entender de uma forma bastante simples a importância da gestão dos indicadores dentro da gestão empresarial, é só a gente fazer uma analogia com a nossa própria saúde. Por exemplo, quando você vai ao médico, ele tira a sua pressão, ele verifica a sua altura, seu peso, a sua temperatura, enfim, ele busca uma série de informações a seu respeito para saber se a sua saúde está bem ou não. E a mesma coisa acontece dentro da gestão empresarial. A gente cria uma série de indicadores para saber se a saúde da empresa está bem ou não com base nesses números que a gente acabou de determinar. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, quais são os indicadores que podem estar me auxiliando a saber qual é a real situação da saúde da minha empresa nesse exato momento? Bem, essa é uma questão que não é tão simples de ser respondida, porque a gente precisa levar em consideração algumas variáveis, como por exemplo, qual é o tamanho da minha empresa, qual é o porte da minha empresa, é uma pequena, micro, grande? Eu preciso saber também qual é o segmento de atuação, é uma indústria, um comércio, e também eu preciso saber quais são os dados que eu tenho disponíveis. Em função dessas variantes é que você vai criar esses indicadores para o seu caso específico. Precisamos ter em mente que todos devem utilizar esses indicadores de forma sustentável e de forma saudável, né? Ou seja, eles servem para apoiar tanto os gestores quanto a equipe na busca de resultados positivos para a empresa, seja de crescimento sólido e evidentemente de lucratividade. Bom pessoal, agora que a gente já falou nessa primeira parte do nosso vídeo, dessa nossa conversa, a respeito dos indicadores, a gente já soube que tem alguns detalhes importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente está tratando desses indicadores, que não é só sair pegando qualquer número e tentando criar números para dentro da empresa, que isso não resolve nada. Eu gostaria nesse segundo bloco agora de aprofundar um pouquinho e falar de uma forma um pouco mais ampla a respeito da gestão de negócios através dos indicadores financeiros. Para isso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tá? Vamos usar um exemplo hipotético. Digamos que você resida em uma cidade e trabalha em outra, e que a distância entre a sua residência e o seu trabalho seja algo em torno de 15, 20 quilômetros, mais ou menos. E que você conhece muito bem o trajeto entre as duas, porque você trabalha há vários anos lá e às vezes até mais de uma vez por dia você se desloca de casa para o trabalho para casa, enfim, é uma rodovia, uma rodovia ampla, bem sinalizada e tal, enfim, é uma rodovia até relativamente bem cuidada, enfim, todos os detalhes que você já conhece aí de uma boa rodovia da nossa região aqui, ou até mesmo do Brasil. Imagine, hipoteticamente, que um belo dia você precisou trabalhar até mais tarde. Já são quase meia-noite e você está trabalhando ainda, precisou fechar os números do mês, precisou criar os indicadores do mês, acertar tudo, porque afinal de contas no dia seguinte você tem uma reunião e precisava ajeitar tudo isso e faltou um pouquinho de tempo durante o dia e você ficou trabalhando até mais tarde. Pois bem, meia-noite, chega no estacionamento, você bate a chave do seu carro pega, porém acontece alguma coisa na parte elétrica, algum defeito, alguma falha e as luzes do carro não acendem. Legal, né? E para melhorar um pouco o cenário, é uma noite que não tem lua, que não tem lua cheia, nenhuma delas, e que você acaba não enxergando muito, é uma noite bastante escura. E para piorar um pouquinho mais, é uma noite que está com uma garoa, um pouco mais forte para uma chuva, assim, dramático, né? Enfim, imagine esse cenário. O que você faz nessa hora? Você liga o carro e vai embora? Porque afinal de contas você conhece o trajeto com uma palma da sua mão, há muitos anos você faz esse trajeto, você sabe que o movimento durante a noite vai diminuir, que a probabilidade de você chegar em casa são e salvo, sem nenhum acidente, nada é grande, porque afinal de contas você conhece muito bem o trajeto todo.
Ou não. Você não entraria no carro ou desligaria o seu carro, deixaria no estacionamento, ligaria para um amigo, ligaria para um hotel, pegaria um táxi e dormiria na cidade mesmo. Avisaria a sua família que você não iria dormir em casa porque deu um problema no carro e acabaria ficando por lá. Qual seria a sua decisão? Você iria para casa ou não iria para casa? Pois bem, gente, eu quero acreditar que, como eu, a maioria de vocês responderia não, eu não vou para casa. Porque não é o fato de eu conhecer o caminho que vai me impedir ou vai me garantir que eu vá chegar tranquilamente em casa. Até porque pode ter surgido um novo buraco durante o dia, uma obra, pode ter dado um acidente, pode ter um animal na pista, enfim, pode ser inúmeras situações que podem acontecer e que não fazem parte apenas do meu conhecimento do trajeto que eu vou fazer, né? Imagino que seja essa a resposta da maioria das pessoas. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Que nesses anos todos de consultoria e de trabalhos que a gente vem realizando pela Garvey Consultoria, com toda a equipe que a gente tem, com os parceiros todos que a gente realiza, o que a gente constata não é isso. O que a gente constata é que a maioria dos empresários dirige a sua empresa como se estivesse dirigindo um carro à noite escuro com chuva, sem os faróis. Como é que eu chego a essa constatação? Eu chego a essa constatação, até nessa semana eu estive lendo um artigo do Sebrae, em que falava que 60% das empresas brasileiras, elas quebram até o quarto ano de vida, e até aí, normal, a gente já tem esses dados, a gente já sabe disso, há muitos anos que isso é mapeado, 3 ou 4 anos a maioria das empresas quebra. Agora, o que agregou de novo nessa pesquisa, que nesse artigo que me chamou muita atenção, foi justamente o fato de que essas empresas quebram no quarto ano por falta de indicadores de desempenho eficientes. Interessante esse artigo. Foi agora essa semana que eu li isso em algum artigo aí, em que o pessoal do Sebrae lá estava relatando esse fato. E pela nossa experiência também é algo mais ou menos parecido com isso. Por exemplo, é muito comum você chegar numa empresa e o cidadão não sabe nem quanto custa para produzir o produto dele. Ele não tem um sistema de custos eficiente a ponto de entender a sistemática dos custos fixos, variáveis e tal, e ele conseguir calcular e saber exatamente quanto custa o produto dele. Não calcula a margem de contribuição, não calcula uma série deles lá, em se tratando só de departamento financeiro. Dentro da área de vendas, por exemplo, a gente vê cada comercial, às vezes aprovado, que eu não culpo nem a agência, ou a pessoa, ou a entidade que criou aquele comercial. A gente começa a questionar o empresário que aprova um material desse, que joga na mídia algo que vai fazer o que a gente chama de marketing centrífugo, que ao invés de atrair o cliente, acaba expulsando. Isso a gente acaba percebendo no dia a dia também, e que, como eu falei, a gente acaba não entendendo como é que um empresário aprova um comercial destes, né? Muitas vezes por falta de conhecimento. E aí, com base nesses e outros itens e constatações que a gente tem no dia a dia, é que a gente percebe que essa analogia ela tem um certo grau de realidade. Ou seja, o empresário não sabe para onde está indo. Ele está indo no escuro, com um farol apagado, numa noite escura, muitas vezes chovendo, né? Então essa é uma das constatações que a gente tem dentro desse processo, né? Apesar de os empresários, que quando a gente conversa, a gente bate um papo, não, a gestão empresarial é extremamente importante, os indicadores sim, podem nos auxiliar. Quais são mesmo os indicadores? Não, eles podem nos auxiliar, de que forma, da melhor forma possível. Apesar de eles reconhecerem isso, a gente não consegue identificar dentro da gestão dele algo que seja claro, e o que muitas vezes na minha opinião, pior do que isso, é ter números e ter indicadores ou ter formas de avaliar a saúde da empresa que não refletem a realidade. Isso eu acho, na minha opinião, o pior de tudo, né? Porque não ter número é uma coisa, e ter número e errado é pior. Você está tomando uma decisão em cima de um número que não é um número real dentro da tua organização, né? Essa gestão deficiente desses indicadores, dessa empresa, da forma com que ela está se colocando, se posicionando no mercado, é que nos chama muita atenção. E é isso que a gente quer tentar ajudar nesse momento a fazer com que a empresa não
trilhe por esse caminho, e sim que a gente consiga, através dessa nossa conversa, mostrar que existem formas e há como a gente saber quais são esses indicadores e para onde a gente está indo. Bom, a gente tem falado bastante de gestão empresarial. Eu gostaria só de colocar um parênteses aqui, que a gente vai direcionar a partir desse momento essa nossa conversa para as micro e pequenas empresas. Até porque, como a gente falou, existem milhares de negócios, de formatos de negócios, dezenas de tipos de empresa, ramos de atuação, segmentos, e a gente não vai conseguir abraçar e abranger todos esses segmentos, todas essas variáveis, para a gente poder entender a gestão empresarial através desses indicadores, se a gente começar a expandir demais. Então nós vamos tratar da micro e pequena empresa, e eu vou tentar falar de uma forma mais ampla possível quais seriam e de que forma essa gestão de indicadores através dos como é que essa gestão eficiente pode ser realizada para uma pequena e microempresa, através de indicadores financeiros. Ok? Quando a gente fala de gestão, a gente tem que entender o seguinte, que é a soma de alguns itens. Primeiro, se você tem indicadores de desempenho, se você analisa esses indicadores de forma bastante crítica, verificando onde estão as possíveis falhas, onde estão os possíveis acertos, se você faz essa análise crítica em cima desses números e em cima dessa análise toda, em cima desses indicadores, você cria um plano de ação. E esse plano de ação busca as melhorias necessárias para o processo, aí sim você pode falar que você está praticando gestão empresarial, né? Então, o resumo desse nosso pensamento: os indicadores de desempenho somados a uma análise crítica desses números, aliados a um plano de ação e melhorias, resulta em gestão empresarial, né? Isso pode até parecer difícil assim, num primeiro momento, mas se você vai ver no decorrer dessa nossa conversa de que isso não é tão complexo quanto parece. A gente vai dar algumas dicas para vocês de como melhorar esse desempenho operacional e financeiro, principalmente, que, como a gente falou lá no início, ele acaba tendo dentro do contexto da empresa, onde onde acontecem todos esses resultados, é onde você consegue medir a saúde da empresa, dentro desse setor inteiro. Então vamos dar ênfase então ao sistema operacional e ao sistema financeiro dos indicadores, ok? A sobrevivência da micro e pequena empresa, ou de qualquer empresa, mas especificamente nessa nossa conversa das micro e pequenas empresas, depende basicamente de 3 fatores. Primeiro, do seu desempenho. Ela tem que ter um desempenho satisfatório. Além do desempenho satisfatório, ela tem que ter a capacidade de competir no mercado. E a gente percebe que tem várias empresas, micro e pequenas empresas, que têm uma capacidade muito grande de conseguir competir no mercado, justamente por causa dessa flexibilidade de gestão que ela tem. Ela toma as decisões e consegue reverter conforme o andamento desse mercado de uma forma muito mais ágil que uma grande empresa, né? E também, o terceiro item é o resultado operacional. Não adianta eu ter desempenho, eu ser competitivo no mercado e não ter resultado operacional. Então as 3 coisas, elas se interligam. Para que isso aconteça, esse resultado operacional aconteça, eu seja competitivo e eu tenha um desempenho eficiente, eu preciso começar a entender o meu mercado de uma forma bastante clara. Eu preciso conhecer o meu cliente, né? Porque, afinal de contas, o mercado é que vai determinar o faturamento da minha empresa. Se eu dimensionar o meu mercado de forma errada, eu, consequentemente, não vou ter o resultado esperado. Seja eu dimensionar para mais ou dimensionar para menos. Se eu dimensionar para menos, eu não vou ter o mercado que eu espero ter e eu não vou ter o faturamento por falta de. Se eu dimensionar esse mercado muito menor do que ele realmente é, eu vou ter dificuldade nos meus prazos de entrega, eu vou ter dificuldade em uma série de fatores. Então, quando a gente fala dos indicadores dentro desse contexto de mercado, a gente precisa ter esses indicadores que mostrem o risco da falta desse mercado, da falta dos clientes, tanto agora quanto no futuro. Nós precisamos criar esses indicadores. Imagina uma empresa sem vendas. O que acontece com essa empresa? Ela está fora do mercado. Ela simplesmente não vai ter o resultado operacional que ela precisa,
para poder estar se desenvolvendo e para poder estar cumprindo com seus compromissos, né? O segundo momento que a gente precisa levar em consideração é o resultado operacional. Basicamente é este, né? Apesar do mercado ele ser bastante importante, ele é, né, o cliente ser bastante importante para qualquer empresa, ela só vai sobreviver se ela tiver esse resultado operacional. Então, mercado e resultado, eles estão ligados. O que é esse resultado operacional? É o meu lucro, né? É o que eu consigo atrair de dinheiro para dentro da minha empresa para que eu possa cumprir com todos os meus pagamentos, com os meus investimentos. Eu estou investindo um valor na minha empresa, será que vale a pena eu investir esse dinheiro ou é melhor deixar esse dinheiro na poupança? Né? Então esse resultado operacional ele é extremamente importante. Esses dois itens são extremamente importantes, o mercado e o resultado operacional. E um terceiro item bastante importante dentro de todo esse processo, dentro de todo esse contexto, é a minha produtividade. O tempo que eu levo para processar as minhas mercadorias, os meus produtos, os meus serviços, que eu consiga entregar isso para o meu cliente, né? O custo operacional que eu tenho dentro da minha empresa, ele está diretamente relacionado com isso. Então, se você estiver acima do custo de mercado, você vai ter dificuldades para poder estar colocando esse seu produto no mercado, né? Vai ser mais difícil de vender. Você vai ter que buscar um novo segmento, você tem que fazer novos investimentos, enfim, acaba tendo uma grande dificuldade para você colocar esse teu produto no mercado. E se você estiver errando também e estiver dimensionando para baixo o valor desse teu produto, né, você simplesmente vai ter dificuldade também, porque o teu resultado operacional não vai ser o desejado. Talvez, e muitas vezes acontece isso com base até em empresas que a gente tem visitado, que a gente tem feito alguns trabalhos aí dentro, esse custo operacional ele não é necessário, ele não cobre as despesas fixas e as despesas variáveis dessa empresa, ou seja, ela vive trabalhando no vermelho. E aí, consequentemente, o resultado operacional, o desempenho e o mercado acabam sendo coisas que não influenciam diretamente nesse produto. Ou seja, influenciam de forma negativa, né? Então nós temos que levar em consideração que esse conjunto de atitudes, de conjunto de atividades, que seja mercado, que seja o resultado operacional, que seja o meu processamento, tanto de serviço, mão de obra, indústria, dependendo do seu negócio, eles têm que estar alinhados para que eles possam ser efetivamente competitivos dentro desse mercado em que a gente está atuando. Como bom empreendedor, e existe uma diferença grande aí entre empreendedor e empresário, né, que não nos compete aqui entrar em detalhes agora, até a gente pode até falar sobre isso num próximo vídeo, numa próxima conversa, né, evidentemente, mas como bons empreendedores, a gente tem no nosso DNA a busca pelo resultado. Né? Esse resultado ele tem que ser evidentemente positivo, né? O resultado pode ser positivo, negativo, neutro, mas o empresário, o empreendedor de sucesso, ele tem no DNA dele a busca do resultado positivo, ou seja, ganhar dinheiro, que é o objetivo de qualquer empreendimento, de qualquer empresa. E a gente começa a se perguntar, como bom empreendedor que é, a gente começa a perguntar, e aí, o que eu ganho implantando um sistema de gestão empresarial através de indicadores? O que eu ganho com isso? Isso é bom para mim? É ruim? O que eu ganho com isso, né? Primeiro de tudo, um dos primeiros ganhos que a gente tem criando esses indicadores e criando essa estrutura gerencial através de indicadores é a gente começar a entender o nosso negócio, né? A gente começar a entender onde estão os maiores riscos que envolvem, né, esse processo todo, que envolvem o meu negócio. Onde é que estão esses riscos? Será que esses riscos, e existem em qualquer empreendimento, eles estão comprometendo a vida da minha empresa? Estão comprometendo a saúde da minha empresa? Esse é um dos principais ganhos. Um outro ganho é a sobrevivência do empreendimento, né? Quando a gente fala de sobrevivência do empreendimento, a gente não pode esquecer que a empresa tem sim a sua responsabilidade social e ela está inserida em uma determinada comunidade. Ou seja, não só o leite dos meus filhos, mas o leite também dos filhos das pessoas que trabalham comigo, dos meus funcionários. Isso também faz parte desse processo.
Quando a gente fala de sobrevivência, a gente fala de sobrevivência de uma comunidade. Você imagina uma pequena empresa, ou 10 pequenas empresas que quebram e que mandam 20, 30, 40 funcionários para a rua e que moram no mesmo bairro, por exemplo. Você imagina, você consegue prever, consegue imaginar a dificuldade que vai ser para essas famílias poderem sobreviver sem ter um emprego, né? Um outro item importante, um outro ganho importante dentro desse processo para uma micro e pequena empresa fazendo essa gestão é o faturamento dessa empresa. Ou seja, se eu consigo mensurar aonde estão as minhas principais falhas, se eu consigo entender por que o meu cliente está comprando ou não, se eu consigo saber se o meu tempo de processamento ele é adequado ou não, evitando muitos desperdícios, eu consigo fazer um resultado melhor da empresa, eu estou mantendo o resultado, o faturamento dessa empresa ao longo dos anos, né? Porque eu consigo me preparar, eu consigo me prevenir aos acontecimentos que podem não ser tão agradáveis assim, né? Eu consigo, por exemplo, avaliar o grau de satisfação dos meus clientes. Uma empresa orientada para o mercado é uma empresa que está, evidentemente, preocupada com o que o cliente pensa a respeito dela. Ela está preocupada se esse cliente, que hoje não é mais fiel, né? E também é um assunto para um outro momento, para uma outra conversa, esse cliente, ele precisa sempre comprar de mim. Ele precisa sempre estar buscando, dentro da minha empresa, algo que seja interessante para ele. E aí eu consigo avaliar, eu conseguindo avaliar o grau de satisfação desse cliente com a minha empresa, eu consigo, evidentemente, fazer com que esse cliente volte a comprar. Então, ele voltando a comprar é mais um ganho para a minha empresa, né? Um outro item bastante importante é atender aos prazos de entrega. Fiz todo um processo, elaborei, criei protótipos, montei uma startup, investi muito dinheiro no processo para criar a minha empresa em maquinário efetivo e tal, grau tecnológico, aquela coisa toda, e beleza. Monto a minha empresa e um ano depois eu não consigo atender os prazos porque eu mensurei de forma inadequada o meu mercado. Ou a minha produtividade, o meu desempenho operacional não é aquele que eu deveria ter. O meu desempenho produtivo não é aquele que eu deveria ter. E eu não entrego a mercadoria no prazo. Gente, como é desagradável você fazer um pedido, você solicitar uma mercadoria e ela não chegar no prazo que você combinou. É muito desagradável. O cliente não gosta disso. E, evidentemente, eu vou ter uma série de dificuldades com isso. Vou ter estoques inadequados, eu vou ter uma série de problemas dentro da minha empresa. Muitas vezes cancelamento de pedidos que a gente tem visto por aí. E por quê? Por falta de prazo de entrega. E, consequentemente, eu vou ter um resultado operacional ruim. Por quê? Porque eu não consegui, dentro do mês, faturar aquilo que eu deveria ter faturado, porque eu não consegui entregar. Eu vou conseguir medir isso também. Isso é um ganho para a minha empresa. Vou colocar em dia os prazos de entrega. Eu consigo entregar a mercadoria que eu me propus, consigo cumprir o prazo que eu me propus a cumprir, né? E, consequentemente, tendo também dentro dos indicadores, eu consigo melhorar a qualidade dos produtos que eu estou entregando para esse cliente. E entendo que qualidade é aquela percebida pelo cliente e não a qualidade que a gente imagina que seja a qualidade adequada para esse produto. Essa qualidade percebida pelo cliente é o que faz com que ele se sinta recebendo o produto dele dentro dos padrões e das expectativas que ele quer, né? Estes seriam alguns dos ganhos que, assim, a gente pode levar em consideração tendo a gestão de empresarial através dos indicadores. Estes ganhos vão fazer com que a tua empresa se torne uma empresa competitiva, uma empresa que tenha futuro e uma empresa que tenha resultados muito interessantes e que você consiga se prevenir de uma possível dificuldade que você possa encontrar lá na frente por não estar gerenciando a tua empresa. E aí a gente pode afirmar, opa, meu carro não tem nenhum problema elétrico, eu simplesmente consigo acender os faróis e direcionar os meus esforços e seguir o meu caminho de forma segura, adequada, sempre envolvendo risco, mas calculando esses riscos e seguindo esse caminho de uma forma bastante efetiva, sem medo de ser feliz. Bom, agora que a gente já colocou em detalhes essa questão toda dos indicadores, imagino que seja bastante claro não só a importância dos indicadores, mas também algumas tendências desses indicadores, desses resultados que você precisa medir. Eu vou passar a dar algumas dicas agora de quais seriam esses indicadores, e mais ou menos uma forma de cálculo bastante simples. Você vai ver que é muito simples de calcular isso,
e que você vai conseguir medir, né, de uma forma bastante adequada, de uma forma bastante precisa, o resultado e a saúde da sua empresa. Eu quero lembrar que, como a gente falou em outras partes aí também, que esses números, esses dados, eles variam de empresa para empresa, vai depender muito do teu segmento. Então você vai, dentro da tua estrutura, criar os indicadores que sejam interessantes para você. Daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos aqui que para uma empresa comercial não seja interessante, ou que para uma indústria não seja interessante. Enfim, teu caso é um caso específico. Porém, eu vou citar os principais aqui, e você, com base neles, pode se inspirar e criar os indicadores que sejam indicadores interessantes para você. Aí você me pergunta assim, Gilson, quantos indicadores eu devo criar? Olha, assim, o que a gente tem percebido é que empresas que têm entre 5 e 7 indicadores de desempenho muito bem detalhados e precisos, principalmente com dados fidedignos, tem tido um resultado operacional, uma sobrevivência maior do que aquelas empresas que não têm nenhum indicador, evidentemente, e as empresas que têm indicadores deficientes, né? Então, você precisa criar um mundo inteiro de indicadores, medir cada coisa, quantidade de papel higiênico que os funcionários gastam no mercado, no banheiro. Isso não é necessário. Você precisa sim ter dentro da tua estrutura os principais itens dentro disso que a gente falou, de resultado operacional, de mercado, enfim, que mostre a realidade da sua empresa hoje. E com base neles, algum deles apresentou uma fumacinha, você vai para cima e disseca e tenta entender melhor aquele problema lá. Então esses indicadores são o termômetro, vamos dizer assim, e que você vai buscar caso perceba alguma coisa de alguma anomalia, vamos dizer assim, dentro desse processo. Um dos indicadores assim que vai servir para a maioria das empresas é as despesas, vamos chamar assim, de despesas gerais de fabricação, de produção, enfim, dá o nome que você quiser para ele, né? Qual é o objetivo desse indicador? Verificar quanto que eu estou gastando para produzir produzir o que eu estou vendendo no final do mês. Como é que eu calculo isso? O que entra nisso daí? Eu pego todas as despesas de fabricação e divido pelo faturamento. Simples assim. Com isso eu vou ter um acompanhamento, né, tanto do faturamento quanto da despesa que eu estou tendo para produzir ela. Então ele vai me dar um número. Esse número eu passo a comparar todos os meses, comparo com o ano anterior, enfim. Eu começo a ter uma visão mais clara da minha empresa se o que eu estou produzindo ele tem um custo maior do que eu tinha no passado ou eu estou diminuindo esse custo. A intenção é cada vez menos custo com um resultado maior, né? Esse seria o, digamos assim, o suprassumo desse indicador. É evidente que ele pode aumentar, mas o faturamento também tem que aumentar com base e proporcionalmente ao que ele vem aumentando aí. Né? Esse é um que vai servir para muitas empresas. Jesus, como é que eu faço uma empresa comercial? Analisa e veja lá, cada caso é um caso e você vai poder estar integrando e verificando qual é a tua necessidade lá. Um outro indicador muito interessante que a gente pode estar usando é o indicador, por exemplo, de novos clientes. Né? Como é que você vai calcular esse número? Como é que você vai chegar a esse número? Né? Você vai pegar o número de novos clientes que você teve e conquistou no mês. Simples assim. Né? O que você quer saber com isso? Eu quero controlar quantos clientes novos entraram na minha empresa. Né? E mais do que medir também a quantidade, é medir quem são esses clientes. Né? Da onde eles estão vindo. E eu consigo ter, então, um determinado número. A quantidade mensal de novos clientes na minha empresa é de X clientes. E você acompanha isso mensalmente, vai verificando, você vai vendo. Quando começar a cair, opa, por que novos clientes não estão entrando no meu mercado, na minha empresa? E você consegue ter ações e direcionar ações para quê? Para que você possa estar melhorando o teu desempenho através de novos clientes. Né? Vamos ver aí. Um outro indicador que vai servir para a maioria das empresas é faturamento. O faturamento por si só é muito fácil de você pegar. Né? Agora, o percentual de aumento do meu faturamento, do faturamento da minha empresa, como é que eu calculo isso? É muito simples. Eu divido o faturamento do mês atual, né, desse mês agora, pelo faturamento do mês anterior.
Simples assim, eu vou ter um percentual. Esse percentual é o aumento ou a diminuição em relação ao mês anterior. Eu criei um gráficozinho, então eu tenho mais esse indicador. É um indicador que você vai ter, você vai saber se a tua empresa está ou não aumentando o resultado, não está. Enfim, o resultado é diferente de faturamento, vamos deixar bem claro isso. Mas se você tem as vendas aumentando mês a mês, tem novos clientes entrando, você vai ter, evidentemente, um resultado operacional muito interessante. Tenho certeza disso. Já que a gente está falando de resultado, um outro indicador que você pode usar é o resultado operacional da minha empresa. Né? Eu divido o lucro líquido operacional da minha empresa, né? Que seria um faturamento menos os gastos gerais, e eu vou dividir pelo total dos meus ativos. Né? O que eu estou controlando com isso? Estou controlando o retorno sobre o meu investimento. Né? Para cada real que eu investir na minha empresa, quanto que retorna, né, para o empresário, para mim, no meu caso, quanto que ele retorna em razão desse cálculozinho, através desse indicador. É muito interessante acompanhar, por quê? Porque existem vários casos de empresas por aí que a gente acompanha, em que o resultado operacional da empresa era melhor deixar investido em poupança. E olha que poupança, nesse momento, não é um dos grandes investimentos. Né? E tem empresa que rende menos do que isso. Então a gente consegue mapear isso, então fecha essa estrutura, redireciona isso, reveja o teu negócio, porque o que você está investindo aqui na empresa, o que você investiu, o resultado operacional que você tem é menor do que se você tivesse deixado esse dinheiro dentro da poupança. Então esse resultado operacional é um indicador muito interessante dentro da tua empresa e que você possa, evidentemente, estar mapeando isso de uma forma bastante efetiva. Lucro líquido operacional. Outro indicador muito interessante para você calcular, né? Como é que você calcula isso? Você diminui o faturamento, né, total líquido, pelos gastos gerais da empresa. Né? O que você controla com isso? Você controla o lucro líquido da empresa. Quanto que efetivamente, liquidamente, está me dando de resultado essa empresa aqui. Está valendo a pena esse resultado, esse investimento, está vendo retorno nisso ou não? Esse dinheiro, esse lucro operacional líquido, ele é suficiente para mim ou não? Né? Aí você consegue verificar isso tudo. Deixa eu pensar em mais algum aqui. Um indicador interno bem interessante seria você medir, por exemplo, a eficiência do teu departamento comercial. Né? Como é que você calcula isso? Você pega o total dos teus orçamentos aprovados, né, no caso pelos clientes, você fez, evidentemente, você vai fazer um evento, você faz o orçamento, tal, o cliente aprova, e você pega esse número, pega esses dados, né, e divide pelo total dos orçamentos que foram feitos. Quanto desse total eu estou conseguindo, do total dos meus orçamentos enviados, quantos deles efetivamente estão dando resultado? Essa eficiência, quanto anda isso? É um resultado bastante interessante. Porque a partir do momento que eu me torno mais eficiente nos orçamentos que eu passo, ou seja, eu tenho 100 clientes que me pedem orçamento, mas só 50 aprovaram, eu tenho uma eficiência de 50%. Agora, se eu aumento essa eficiência de 50% para 80%, para 90%, poxa, são 30%, 40% a mais de pessoas, de empresas comprando na minha empresa. Né? Então, essa eficiência comercial, vamos dizer assim, ela pode ser medida dessa forma também, né? Então, essa taxa de conversão, vamos dizer assim, de vendas, é muito interessante porque você pode aplicar ações de correção de uma forma bastante efetiva. Estamos com o cliente, temos um novo cliente, está tudo funcionando, porém o orçamento não está sendo aprovado. Ou o orçamento está sendo aprovado de forma muito eficiente. Então, são dados que você pode ter. Gente, esses são alguns dos indicadores que vão servir para você está medindo a saúde empresarial, a saúde da sua empresa. Existem inúmeros outros, esses são só alguns exemplos para você se inspirar e para poder estar criando os teus próprios indicadores. E peço também que você analise friamente a sua empresa. O que eu preciso analisar? Eu tenho uma empresa comercial em que os serviços, em que a venda é muito importante para o meu negócio, que todas elas são, né? Mas que a venda é um dos processos, um dos pilares da minha empresa, então dá ênfase mais para esse departamento. Não esqueça dos resultados dela também, e também não esqueça da produtividade. A produtividade varia um pouco, pode ser uma indústria, pode ser um serviço, pode ser um comércio, então ela vai variar um pouco.
Os estoques também é uma outra área interessante para a gente ter, e também dentro da produção são alguns aspectos que podem ser medidos e melhorados, né, questão de desperdícios e eficiência maior dentro disso, para que torne a minha empresa mais competitiva. Legal? Então esses são alguns dos indicadores que eu dou como dica para você poder estar colocando em prática dentro da sua empresa. Bom, pessoal, então para concluir essa nossa conversa a respeito desses indicadores, eu gostaria de dar algumas dicas interessantes a partir do momento que você implementou, a partir do momento da implementação, né, o pós-implementação e pós-criação desses indicadores. Um fator que é extremamente importante para o sucesso dessa implantação, para o sucesso dessa gestão empresarial através desses indicadores, são as reuniões mensais, semanais, enfim, você que vai definir, depende do teu negócio, colocando todos os envolvidos, e quanto mais pessoas envolvidas, melhor dentro desse processo. Porque não adianta eu criar todos esses indicadores, ter um monte de número, ter um painel bonito na minha empresa. Aliás, é uma outra dica: crie um painel, um quadro, em que você possa estar marcando e acompanhando esses indicadores. E não adianta eu ter isso lá muito bonitinho e estar lá na parede guardado, e ninguém saber que isso existe dentro da minha empresa. Essas são duas dicas bem importantes, porque dentro dessa reunião você vai estar comparando e está direcionando esses indicadores com base nas metas que você criou. Consequentemente, se você tem uma empresa organizada, dentro do teu planejamento estratégico, você vai ter lá definido quais são as tuas metas e, consequentemente, para esse mês de atuação, ou para essa semana, depende muito do teu negócio. Né? E não adianta chegar no final do mês e depois você descobrir que a meta não foi atingida. Então você pode fazer reuniões semanais e acompanhar esse desempenho, o desempenho desse indicador. Né? E aí você pode até comparar em meses anteriores como é que funciona a flutuação disso, qual é a sazonalidade, enfim, desses indicadores dentro do mês. Né? E, consequentemente, todos dentro da empresa, sabendo desses resultados, dessa meta, e sabendo qual é o resultado que isso está acontecendo durante o mês, vão se empenhar para que chegue no final do período em que você determinou, para que esses resultados aconteçam efetivamente, com base nesses indicadores. Né? Essa é uma das dicas. Uma outra dica importante que eu dou acerca dos indicadores é você determinar um responsável para estar criando um grupo de indicadores ou um indicador. Você pode dividir isso em indicadores internos, indicadores externos, por exemplo, comerciais, internos, por exemplo, desempenho, produção, enfim. Crie e determine uma pessoa para que ela gere esses números para você, para que ela crie, para que ela acompanhe esses indicadores mensalmente. Né? Por que isso é importante? Porque dentro do processo, essa pessoa vai estar te ajudando a motivar a equipe. Né? Você pode chamar na reunião essa pessoa para que ela explique o resultado, que seja bom ou ruim, e que ela mostre o que tem acontecido de importante no decorrer do mês dentro desse indicador específico. Né? Isso vai fazer com que envolva toda a equipe, vai motivar as pessoas a participarem, a ajudarem. Essa pessoa desse departamento vai conseguir envolver as pessoas da equipe, fazer com que elas se empenhem mais e que consigam fazer esse resultado acontecer de forma mais efetiva. Então, essa segunda dica é uma dica bem interessante, porque você acaba envolvendo todos eles. Né? Já vão estar devidamente envolvidos em função das reuniões, e por que não dividir em grupos menores buscando esse resultado? Dentro da minha estratégia, dentro das minhas metas, acompanhar o resultado disso, para que não chegue no final do mês e eu descubra que não bateu. Aí já é tarde, né? Eu tenho que descobrir antes, para que eu possa corrigir, para que eu possa no final do mês, no final do período, eu atingir esse resultado efetivamente. Bom, e uma outra dica que eu dou para vocês para que se torne um sucesso dentro da sua empresa a gestão através desses indicadores, essa terceira dica diz mais respeito ao próprio empresário. Né? Para que você tire um tempo durante a semana para você analisar esses indicadores. Chama a sua equipe, chama o responsável pelo acompanhamento desse indicador específico e discute com ele quais as ações que você vai tomar. O que está bom, o que não está bom dentro desse processo. Quais os rumos que você vai dar para esse indicador ser atingido dentro do período em que você determinar. Isso nada mais é do que você estar gerenciando a saúde da sua empresa.
Basicamente é isso. Você tomando decisões de forma antecipada vão fazer com que o teu resultado dentro desse período sejam muito mais efetivos do que normalmente aconteceria se você chegar no final do período e dizer, vamos fechar o negócio agora, vamos ver e vamos ver para trás o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Contabilizar morto, contar ossinho, já era. Você tem que saber que lá na frente o resultado vai ou não acontecer. E a partir daí que tomar ações para corrigir esse resultado. E não chegar no final do mês e descobrir que não atingiu o que você quer. Né? Esses indicadores são extremamente importantes nessas tomadas de decisão, de correção de rumos. Né? Você gerenciando essa saúde da saúde da sua empresa de forma adequada, você vai ver que o teu resultado vai ser maior, melhor até do que você espera dentro de um contexto que você mesmo criou. Lembra que a gente falou há pouco lá dos 3 principais itens ali que você tem que estar gerenciando? Quando você estiver conversando com a tua equipe, lembre-se sempre desses 3 pontos. Primeiro deles, mercado. A quantas anda o mercado? Como é que estão os meus clientes? Como é que estão, né, o resultado através dos meus clientes, do ponto de vista dos meus clientes, a satisfação deles ou não. O segundo item que você precisa levar em consideração, que a gente citou há pouco também, é o tempo de processamento. Como é que está a minha produção? Essa minha produção, ela está atendendo ao mercado? Ela não está onerando mais do que deveria? Porque mão de obra é um custo fixo. Se eu produzir 100 peças ou produzir 1000 peças, a mão de obra é o mesmo, o custo fixo é o mesmo. Então, esse tempo de processamento está acontecendo de forma adequada para a produção desse meu produto ou para a comercialização desse meu produto? Né? Esses são 2 itens. E o terceiro é o resultado operacional. Ele tem acontecido de forma adequada ou não? O lucro é bom, não é? Com base naqueles indicadores, todas aquelas dicas que eu dei de indicadores para você, crie essa estrutura e passe a fazer reuniões, passe a conversar com seus colaboradores principais de uma forma direcionada, em que ele consiga perceber que isso vai mostrar a saúde, vai mostrar o resultado dessa sua empresa de uma forma bastante direcionada. Bom, e a última dica que eu tenho para falar para vocês diz respeito aos meios de você estar controlando isso. Eu sugiro que você crie as suas próprias planilhas. O Excel ele te dá uma gama de possibilidades de você estar criando isso da tua forma, com a tua cara, com o teu jeitinho, com as cores que você usa, com a tua logomarca, de uma forma bastante direcionada para o teu negócio, coisa bem caseira, bem própria, até porque nós estamos tratando de uma microempresa, uma pequena empresa, não estamos tratando de uma gigante aí para poder estar fazendo. Essa dica ela é bastante direcionada para micro e pequena empresa. E um software específico, coisa assim, só se realmente a tua empresa tiver volume de produção para isso, porque você vai ter que alimentar esse software também. O software é muito bom, a maioria deles são muito bons, eu conheço alguns fantásticos, mas tem que ter gente para alimentar. E muitas vezes o empresário, o microempresário, cai na tentação de comprar um grande software e acaba não tendo informações necessárias, pessoal, para alimentar esse sistema para chegar em números que sejam números condizentes. Então cria a tua própria sistemática, envolva o teu pessoal e você vai ver que esses números vão acontecer e você vai conseguir acompanhar a tua empresa. E à medida que isso vai andando, tem aquela velha frase que diz que, aquele velho ditado que diz que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Com a medida que você vai andando com seus indicadores, você vai vendo que precisa uma melhora aqui, um refinamento ali, enfim, criar um novo indicador aqui, e você acaba tendo essa administração, esses resultados, esses números de uma forma bastante precisa para você. Só não cai na tentação de fazer muito indicador, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Né? Pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenha auxiliado no sentido de poder estar mostrando essa importância toda, que é a proposta desse nosso vídeo, que você possa estar começando a criar esses indicadores. Espero inspirar você no sentido de estar criando esses indicadores de desempenho dentro da sua empresa e que isso realmente traga uma longevidade para a sua empresa, que é o que nós precisamos para as empresas brasileiras, com muita competitividade e com um resultado operacional absurdamente fantástico, bem melhor do que você está esperando. E se você precisa de um auxílio para poder criar estrutura, para analisar a atual, para saber se a sua empresa consegue ser medida através dos indicadores que você já criou, criar novos, enfim,
Tudo que você precisar aí para gerir a sua empresa de uma forma adequada, para saber se a situação da saúde da sua empresa é realmente a que condiz com a realidade, por favor, procure a gente. Nós temos uma equipe multidisciplinar que pode te auxiliar em diversos aspectos dentro da gestão empresarial. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.